Eu não esperava que essa enquete seria tão acirrada, tanto que por isso eu acabei demorando um pouquinho mais para trazer esse áudio. E você que votou na outra opção, não se preocupe, porque era mais uma questão de saber qual dos dois áudios eu fazia primeiro, né? Como a parte de programação venceu, então falar primeiro sobre isso e nos próximos dias sobre a parte de hacking que eu falei ali, né? Segurança da informação, para ser mais específico, né? Como um todo. E vou tentar deixar esse áudio aqui o mais amigável possível, em função de qualquer pessoa que não seja da área consiga entender, e quem seja especialmente consiga absorver isso daí, né? Consiga realmente extrair alguma coisa de utilidade prática. Então vamos lá. Apesar desse título meio doido, né? Ele não está muito distante da realidade, na verdade, né? De fato, hoje em dia programação é uma coisa que está me deixando meio deprimido. Não literalmente, como eu disse, é moda de dizer e tudo, mas é isso daí. Você pergunta, ué, por quê? Já sei. É por causa da inteligência artificial, vai tomar os empregos? Não. Ah, é porque a carreira não é boa, como a bolha estourou, como o pessoal costuma dizer, não sei o que. Não. Na verdade, isso aqui é um tópico específico sobre a programação propriamente, os profissionais, para ser um pouco mais específico. O pessoal que trabalha com isso daí, que é uma coisa que está me dando desgosto, né? Você diz, pô, quem é você para falar se você não é um programador? De fato, não sou um programador. Agora, eu lido com segurança da informação, é a minha área de atuação primária. E sendo assim, não tem espaço para eu não ter um mínimo de competência do que eu faço, né? Em relação a tudo. E programação, então, tenho que ter ali um mínimo de excelência no que eu faço, né? Porque, enfim, envolve desde de compreender o que está acontecendo ali no código até implementar algum tipo de solução. Enfim, é um trabalho bem vasto. Então, assim, embora não seja a programação propriamente, né, aquela coisa assim mais comercial, desenvolver coisas assim muito específico, uma ferramenta, um não sei o que, mas tem que se ter ali saber o que está se fazendo, né, ser bom com aquilo. Porque justamente quando você sabe bem como é que a coisa funciona, você sabe bem como o que aquilo tem de ponto positivo, o que tem de ponto negativo, fraquezas, lados positivos, né, boas práticas, tudo você conhece realmente a parada para saber como que você lida com aquilo. E aí, infelizmente, o que eu estou observando é que a gente está criando, na verdade a gente está criando não, já está criada e está aumentando por uma tendência meio esquisita, que eu logo mais nesse áudio eu vou abordar sobre, de incompetente. E eu não falo isso assim, tipo, porque o sujeito é tipo assim, um sujeito específico, não sei o que. Não, eu tô falando generalizado mesmo. A gente tá cheio de sujeito incompetente, né? A pandemia, excepcionalmente, foi algo que evidenciou bastante, como alguns sabem, porque todo mundo trabalha remoto e tal. Não vou repetir a velha história, mas resumo da ópera é que no mar de contratações que foram feitas, já que as empresas estavam é, recebendo muito dinheiro para esse tipo de coisa, contratando qualquer pessoa, a pessoa não sabe nada, e aí foi demitido depois, né? Isso foi o fenômeno na pandemia, porque ali realmente foi um negócio assim, é, avassalador, uma coisa assim absurda, não tinha nem sentido o que estava acontecendo ali, né? Porque não é programador. Vou usar um exemplo, né? Alguém pode dizer, porque precisa de mais programador, porque agora que com a pandemia tem mais gente acessando coisa online, precisa de programador para que aguente. Eu digo, não precisa de mais programador para isso, precisa de gente que saiba de infraestrutura,
né? Os programadores que tem, eles têm que ser bons o bastante para que o que eles já escreveram esteja ali de boa qualidade. Então, assim, um sintoma de, preciso de mais programador para consertar um negócio que uma maior carga de gente não. O serviço não vai aguentar uma maior carga de pessoas acessando, tem alguma coisa errada, né? E contratar programador não é a solução, é programar gente de infraestrutura, é administrador de sistema, gente assim ligado a esse tipo de coisa, né? Que vai implementar de fato é, soluções que vão melhorar a performance, né? Vão evitar esse tipo de problema. Mas não, isso não foi feito. E isso a gente observa também que é um fenômeno que, como eu falei, está se prolongando. É uma coisa assim meio esquisita e o pessoal agora com um negócio de vou usar IA para me ajudar a programar, não sei o que e tudo, né? Só tá aparecendo, o pessoal tá ficando cada vez mais incompetente. E eu não tô falando isso também, eu falei da questão de alguém específico, quando isso é generalizado, mas não é também só uma área específica, porque programação assim também é uma área muito vasta, né? Tem múltiplas vertentes, sub-áreas e tal, que a pessoa pode atuar, que variam desde fazer site, aplicação, programa de computador, programa de celular, driver, sistema operacional, jogo, uma infinidade de coisas. O problema é porque não só é uma questão generalizada dos programadores, como se é generalizada dos programadores, significa que está em todas as áreas. Isso é uma coisa assim que eu digo, meu irmão, eu não sei onde é que isso vai parar. Na verdade, como eu falei, me deixa deprimido, porque é uma coisa que não tem sentido. Vocês logo vão compreender o que eu estou querendo dizer. Vamos lá, vou citar aqui alguns exemplos para deixar bem ilustrado o que eu quero. Alguns exemplos disso daí, porque até então tá meio nebuloso, tá? Mas o que exatamente é essa incompetência, o que exatamente esses problemas que esses programadores estão demonstrando, né? Vamos lá, vou começar com um exemplo que me marcou bastante, porque foi um mês basicamente trabalhando só nessa desgraça e que foi assim muita dor de cabeça e foi um saco, basicamente. PHP, muitos aqui devem conhecer, outros não, mas é basicamente uma linguagem de programação que normalmente é utilizada para a criação de sites, sites que possuam um tipo de conteúdo dinâmico e tal. E essa linguagem, ela, para que ela funcione, né, para que o site apareça, precisa de algo que rode ela, né, rode o código que você escreveu nessa linguagem, que seria um interpretador. E num trabalho de conclusão de curso de um brother, que eu e mais um brother ficamos encarregados de auxiliar na parte de testes e afins, infelizmente, mas infelizmente mesmo, a dor de cabeça foi grande. Por quê? Porque boa parte dos softwares que tem que ser avaliados pro escopo, né, do trabalho, eles eram meio chatinhos de se ter alguma métrica, alguma coisa. E enquanto a gente se manteve nesse escopo de determinadas ferramentas, uma delas era o PHP, o interpretador especificamente, na parte de segurança da informação, como se aquilo é seguro, não é, como é que funciona, por que sim, por que não. E como eu sou uma pessoa mais habituada é, em lidar com esse tipo de coisa, aí eu fiquei meio que encarregado. Meu Deus. Foi um mês é, é, trabalhando, mexendo, futucando um código que se você soprar o bagulho para de funcionar. E veja, isso daí alguém pode dizer, mas dá um desconto porque o código desse negócio é código aberto, um código comunitário, qualquer pessoa pode chegar lá, fazer a contribuição e tal, então pode não ser só um erro de um desenvolvedor específico, pode ser vários. Realmente, não tenho o que argumentar sobre isso, só que tem um problema. Muito desse código antigo, tipo assim, é código assim de pelo menos uns 6 anos, 7 anos, pelo menos 7 anos atrás. E a coisa, eu fui olhar atualmente e continua do mesmo jeito. E adivinha só por que eu estava olhando esse código? Porque adivinha,
ali tenha sido fruto de problema de segurança. E por que isso é tão sério? Porque, ora, se uma parcela considerável dos sites que existem atualmente usam essa tecnologia, se tiver um probleminha nela, tudo que usa ela vai ter problema. Basicamente, fica à mercê disso daí. Ou seja, justamente a ideia em si da análise que eu estava fazendo era analisar por que, que aquilo estava acontecendo, por que sim, por que não, inclusive como que aquilo se comportava em diferentes cenários, né? E aí eu fui mexendo, fui tocando, e aí, nossa, era coisas assim, era aberrações, coisas que variavam desde de uma coisa assim que pode se argumentar que não faça diferença, como organização de código, arquitetura, o projeto em si, de determinada funcionalidade, tava uma coisa completamente esquisita, não seguia regra, não seguia padrão, era todo esquisito, misturado, bagunçado, regra de nomeação das coisas esquisitas, que isso aí, como eu disse, é algo discutível, se é um problema tão sério ou não, porque tem gente que não tá nem aí para isso, deveria estar, mas não está, até coisas que são simplesmente não tem cabimento nenhum. O cara fazendo aritmética de um jeito que não tem simplesmente nenhum cabimento. Coisas ali que não tem justificativa para o cara estar fazendo. A aritmética, não vou adentrar muito em alguns detalhes, mas quem tem um conhecimento um pouco mais aprofundado talvez esteja manjando o que eu estou querendo falar, né? Que variava desde questão de cálculo de memória até coisas referentes, deixa eu pensar aqui, ao próprio funcionamento mesmo. Em outras palavras, se eu coloco alguma coisa ali, eu crio uma funcionalidade, eu incluí uma funcionalidade naquela parada que, diga-se de passagem, fiz isso e botava para rodar, não rodava. Ah, porque erro meu? Não, é porque a parada é mal feita também. Né? Mexi, desmexi, vi de todo jeito, consegui algumas coisas, mas a forma como aquilo ali foi feito não tem nenhum sentido. Na verdade, chega a ser realmente assim algo que me impressionou aquilo funcionar. Me impressionou de verdade, porque não tem sentido um negócio desse, né? É uma coisa sem lógica. Vamos seguir aqui para mais um exemplo. Veja bem, a questão aqui do citei do PHP, é um negócio muito utilizado. Você diz, pô, mas não sei, dá um exemplo aí mais factual do, né? WhatsApp. Eu tenho um projeto há alguns anos atrás que era um fork não, era na verdade um conjunto de modificações aplicáveis ao WhatsApp. Coisas que variavam desde, sei lá, trocar a aparência dele, mexer, até resolver problemas de travamentos, coisas assim, para evitar as criancinhas chatas, desocupadas, aqueles trava-zap, hey, pronto, esse tipo de coisa, né? E aí o que acontece? O projeto no início foi top, supimpa. Em função do tempo eu tive que matar o projeto. Por quê? Porque o código do WhatsApp é uma coisa assim, é uma abominação. É umas coisas assim que não tem sentido nenhum. E veja bem, é o WhatsApp. Ali parece que o pessoal que estava fazendo não sabia o que estava fazendo, né? Variava de coisa assim que eles não, como é? O aplicativo, pronto, algumas das correções. Era coisa assim que o aplicativo, por falta de, de, de ter sido previsto alguma situação em comum, em vez do cidadão que programou aquilo, né, trabalhar a parada para ou evitar esse tipo de coisa, ou então se acontecer não dá problema pro aplicativo, não, ele fez de um jeito ali que é, o que acontecer, aconteceu. Basicamente, se der um problema ali, é problema de quem está usando. E é por isso que o pessoal dos Travazap fazia festa. Porque é um negócio mal feito. Né? Não tem sentido isso daí, sabe? E aí, infelizmente, é uma coisa que tá acontecendo. E eu tive que matar o projeto, não só porque eram umas coisas assim, que cada vez passar, cada atualização, a coisa ficava mais estranha, como chegou um momento que eles realmente começaram a barrar de alguma forma.
variando desde de alterar completamente o nome de tudo que tinha um nome padrão que era utilizável para fazer essas modificações, para até se buscar onde é que algumas coisas ficam, para simplesmente ser algo aleatório. E quando eu digo aleatório, é aleatório mesmo. Resultado, teve que matar o projeto, não rolou. Né? Eram umas coisas assim até que algumas não tinham nem sentido. Até agora ainda estou tentando saber se é feito de propósito ou é só analfabetismo funcional mesmo. Por exemplo, o WhatsApp, ele, em vez de, sabe, o botãozinho de áudio, vou usar o exemplo do botão de áudio. Sabe aquilo ali? Aquilo é uma imagenzinha, né? Só que tem um problema. Aquilo é uma imagem. Se você tem um celular pequeno, o WhatsApp ele vai ter que descobrir o tamanho da sua tela para escolher qual tamanho da imagem ele vai usar. Ou seja, ele tem pelo menos 5, pelo menos 4 cópias de uma mesma imagem. A diferença é que uma é menor ou maior que a outra. Ó, que bosta. Isso eu usei o exemplo do áudio. Agora imagine cada uma das coisas que você tem no seu WhatsApp ter pelo menos 4 vezes aquilo ali, porque em vez de usar uma imagem vetorial, né, um símbolo vetorial, que ele se ajusta em diferentes áreas, porém mantendo os ângulos, basicamente, basicamente o que é uma única coisa, não tem essa treta, sabe? Além do aplicativo ficar maior, você tá, você tá fazendo uma coisa que não tem sentido. Se você quer mudar a cor do negócio, adivinha, você não muda, você tem que mudar a imagem. Isso é uma coisa assim que é desagradável, né? Detalhe, mais uma vez, é o WhatsApp. Isso em engenharia reversa, eu vi a parada ali, né? Pô, quero mais exemplo, dê mais aí, eu vou dar aqui mais uns dois. O YouTube, né? Vou dar mais três. O YouTube, uma coisa que eu não sei se vocês estão percebendo, pelo menos o pessoal que usa no computador, é que a cada dia que passa o YouTube está mais difícil de ser utilizado. Como assim? Mais difícil. Não usar de clicar nas coisas, não. Mas de que, cara, é muito processamento que isso está consumindo. Veja, varia desde do processador estar no talo, 100% de uso, e meu processador não é um processador assim bosta. É um processador bom. Tipo, por mais que seja de, deixa eu pensar aqui, qualquer geração que a gente tá de processadores Intel, acho que umas 3 ou 4 gerações, não me lembro ao certo, mas é por aí. Não é uma diferença gritante para o hardware que ele é, né? Porque é um hardware bom. E já já eu vou entrar nesse mérito, questão de hardware, né? Simplesmente ele fica em 100% enquanto eu tô tocando um vídeo. Um vídeo. E aí, na hora que eu abro esse vídeo, além do processador estar em 100%, a minha memória RAM começa, por guia, por vídeo aberto, a consumir 1 GB. Eu não sei o que acontece, eu não sei qual que é a justificativa para isso, mas não tem justificativa. Tá certo que alguém pode dizer, mas será que você tá com aquele modo ambiente ativado? Não, eu desligo. Porque eu sei que aquilo é mais gasta mais processamento. Inclusive, se você usa esse negócio e, sei lá, tá achando estranho que tá difícil de acessar o YouTube, é uma sugestão, desative isso daí, porque ninguém pediu aquilo, o YouTube existe há tempo sem aquela porcaria, resolveram implementar, não sei se é porque alguém realmente estava querendo muito aquilo ou se é só para realmente atrapalhar o pessoal de usar o YouTube, né? Eu realmente não sei dizer, é uma incógnita que eu tenho na minha mente nesse momento, né? Simplesmente tá cada dia mais difícil. Não só isso, como um exemplo que agora de início não vai ficar tão claro, mas já vai ficar, que talvez justifique porque que o YouTube nesse exemplo tá tão pesado. E é o seguinte, eu, como alguns sabem, eu rodo algumas instâncias de coisas no meu site. Uma delas é o NVIDIAs, que é basicamente um front-end para você assistir vídeo do YouTube sem estar no YouTube. Ou seja, é muito mais leve e você consegue assistir seu vídeo sem treta, sem problema, sem nada, né? Sem ter que ter um monte de problema aberto, de coisa assim e tal.
é mais leve, né? E aí, uma briga constante que essa aplicação ela sofre, o projeto em si, o do Nvidios, é que toda hora essa miséria para de funcionar. Por quê? Porque o YouTube ele muda alguma coisa. Quando foi mais ou menos ali em setembro para outubro, uma das mudanças assim, mais brutais que teve foi que basicamente o YouTube simplesmente adivinha. Ele colocou algum tipo de módulo esquisito de criptografia, de tráfego. Ou seja, você vai dar um play no seu vídeo, você está na verdade além de baixando as coisas do vídeo, que isso aí precisa, você está usando processamento para descriptografar coisa de vídeo. Aí adivinha, além de consumir um processamento que ninguém pediu, já que afinal de contas a porra de um vídeo não é como se fosse, é, sei lá, dados criptográficos da sua conta do YouTube, sei lá, coisa de você acessou um vídeo e tem que ficar lá salvo no seu histórico. Não, não é esse tipo de coisa, dado assim em particular, é coisa do vídeo, tanto faz se você estiver logado ou não, aquilo vai estar rodando, né? Negócio pesado. E aí adivinha, teve que instalar, teve que mexer no meu vídeos todinho para adaptar ele às novas mudanças, basicamente, né? Quando foi um dia desse, adivinha só, quebrou de novo. Por quê? Porque o YouTube botou um negocinho de novo ali, também referente a esse tipo de coisa, que quebrou completamente o player de vídeo, que já era algo sem que teve de ser implementado, né? Isso não tem cabimento, basicamente. No caso do Nvidia, alguém pode argumentar, tá, mas quebrou essa instância, mas o YouTube está funcionando, você pode acessar de fato. O problema é justamente esse. Uma das razões para estar no Nvidia é porque eu não quero, não tem, não tem sentido nenhum um vídeo precisar de um processamento tão alto. O vídeo pode estar em 4K. O vídeo pode. Sim, e tem mais essa. Quando a pessoa está assistindo um vídeo, o próprio YouTube ele já reduziu a qualidade padrão dele que era 1080p para 720, né? Que vem por padrão assim nas coisas, como ele trata as coisas. A linha base, basicamente, dos vídeos é essa, desde da pandemia, se eu não me engano, por causa da questão de tráfego, né? Economizar tráfego e tal. E aí, desde essa época, na verdade, desde antes já existia vida em 4K, só que é essa questão. Você tem um vídeo em 4K, ele já vai precisar de um processamento de vídeo, porque afinal de contas você está rodando um vídeo que já é grande. Agora imagina esse vídeo, que já é uma coisa complicada de se lidar, com você tendo que fazer descriptografar o fluxo de dados constantemente, criptografia pesada, né? Complicado. Mais exemplos, né? Esse exemplo aqui eu vou deixar para depois, vou dar primeiro um. É o seguinte, sites como um todo, nós tem exemplo de site, de coisa. Numa atividade que eu tô para começar essa semana que vem, envolve muitas coisas relacionadas à infraestrutura. Uma delas é que quando alguém tem um site, né, é interessante que se avalie como é que ele se sai diante de circunstâncias adversas, né, desde a sua segurança até acessos múltiplos de usuários. E aí esse site foi subido, né, preparado para teste, e a gente foi para fazer esse teste, né, um teste de estresse, estressar, colocando alguma carga ali e ver como é que ele responde. Meu amigo, foi uma coisa assim, uma experiência que eu fiquei meio boquiaberto, meio embatucado, porque veja só, aquilo ali onde aquilo tá rodando é um servidor. Veja bem, é um servidor. Não é qualquer maquinazinha, não é aquela maquinazinha chibata, não. É um processador top. É uma quantidade de memória, de armazenamento considerável. Tem que tancar ali. É um servidor, né? A gente tá inclusive providenciando outro servidor. Esse aí sim, esse aí de alguns milhares de reais, porque a ideia é escalar para coisas mais complicadas. Por enquanto, site e é isso aí. Depois, em pouco tempo, vai ter serviço e coisas mais pesadas. Mas veja, na hora que a gente subiu o site, a gente foi até uma parada que eu descobri na hora.
é uma forma de visualizar o tempo que leva para o site carregar. Veja bem, a gente com acesso à internet de fibra ótica, link dedicado, todo bonitinho, cabeado, ou seja, internet top, top, top mesmo, coisa assim braba. A gente foi acessar o site e adivinha, 2 segundos levou para carregar. Aí você diz, ué, estranho. Quanto que era o peso assim dos arquivos que ele baixava do site? Não chegava nem a 2 mega. Eu pergunto, por como é que pode levar 2 segundos para baixar 2 mega? Numa internet de 10 anos atrás, isso aí talvez fosse justificável. Mas a gente não tá na internet. A gente tá na internet braba. Como eu disse, dedicada mesmo. Tá entendendo? E 2 segundos. Eu, sozinho, acessando esse negócio. Adivinha, a gente começou o teste. Começamos a botar um pouquinho mais de carga. Passou ali dos 2 segundos para 6, 10. Quando foi lá para as tantas 30. E até que chegou um momento que o site não carregava mais, a não ser que a gente parasse. Aí a gente parou, o site carregou. O teste. E não era tipo um teste assim fuderoso, uma coisa assim, nossa, temos um puta de um negócio assim para fazer um teste boladão, assim, um teste que o Google receberia, que precisaria ser avaliado, assim, de carga e tal. Não, uma coisa assim pequena, coisa que um site normal, sei lá, recebe. O site chorou para carregar. E veja, tem essa questão também da transferência de dados, né? Isso para não dizer o quão pesado o site era, porque assim, lá eu não me lembro porque eu não averiguei ou resolvi reaveriguar aqui, 200 MB esse site está consumindo. 200 MB para um site, 200 MB de memória RAM, tá? Na memória principal. E o que que isso é muito, isso é pouco? Olha, para algo que o que foi baixado foram 2 MB, se você ampliar para 160, tem alguma coisa errada, né? Não tem muito sentido isso. Aí vamos lá. Que já também é outro exemplo que eu vou dar também, né? Não tem lógica isso daí. Que tipo de matemática é essa? De 2 mega virar 160. Isso aí é literalmente 80 vezes o tamanho original do site, o negócio carregado na memória. Então tem alguma coisa errada aí. Mas tudo bem, né? Aí depois você entra no estágio, viu o absurdo que foi, diga-se de passagem. O servidor, a gente analisando os gráficos, né, para saber como que ele tava se saindo. Meu amigo, o processador com pouca coisa ficou em 100%. Veja bem, é processador de servidor. Não é aquele processador chibatinho assim que você, um Celeron, não é um i5, um i7. Meu amigo, como eu disse, é processador bom. Ele tá dando com hardware de verdade, tá entendendo? Coisa assim, séria. Ele ficou em 100% com pouca coisa. Como se não bastasse isso, a memória, porque tem que ter bastante memória RAM disponível para isso. O consumo total foi de cerca de 5 gigas, acho que pouquinho menos de 5 gigas, mas pouquinho menos. Meu amigo, 5 gigas, porque óbvio, tem aquele processamento, tem aquela coisa assim de, você recebeu a requisição, você tem que devolver, beleza, é algo que é natural, né? Tem um gasto no processamento em alguma memória, só que, meu irmão, o que está acontecendo para que o negócio consuma 5 gigas? Quase. Tem alguma coisa errada. E você pergunta, pô, mas será que não é assim mesmo, não sei o quê? E agora eu vou dar o exemplo do meu site, que eu fui testar por curiosidade, né? Eu peguei meu site e fui abrir. Pouquinha coisa. Não tem, assim, em termos de comparação, óbvio, o outro tem mais texto, mais coisas, só que a ideia não é muito diferente, né? O meu tem só texto né, a parte visual e a parte de conteúdo que a pessoa obviamente consome, né? A leitura e tal. E aí, menos de 0,1, menos de quanto?
em torno de 50 milissegundos. Ou seja, praticamente o tempo do ping pro meu site. Para quem joga é praticamente isso, horas. Simplesmente a velocidade dele se conectar e voltar. É o tempo que levou para baixar. Você diz, mas tem essa questão do quanto que está consumindo tudo, já que é pouca coisa. De fato, também tem isso daí, só que tem um problema. A velocidade que ele leva para isso é velocidade rápida. Justamente o tempo de ir e voltar. E aí depende também da internet daqui de casa, já que eu saio do hospedado aqui. Né? Já o outro, ele é hospedado ali mesmo. Ou seja, a gente está testando coisas no cenário mais ideal possível. Como é no cenário menos realístico possível. Ou seja, num cenário real a parada ia ser feia. Né? Em outras palavras. E aí a partir do momento que a gente pegou e faz essa análise, veja, um site, digamos que o meu tenha em torno ali de, sei lá, alguns kbytes, não me lembro exatamente quantos. É, sim, e diga-se de passagem, também tem a diferença de imagem, né? A maior imagem que tem no outro site não pesava nenhum mega, então veja bem o que eu estou dizendo, é um site leve, leve mesmo, o outro. Quer dizer, em tese, né? Leve em termos de pouca coisa é, que o computador tem que baixar, mas por alguma razão a matemática não bate, você tem pouca coisa baixando, você leva o tempo que uma internet de 10 anos atrás leva para baixar isso daí, porque é pouca coisa, como eu disse, é em torno de 2 mega o que ele baixa, levando basicamente 1 segundo por mega. Isso é muito pouco para o teste ideal que a gente está fazendo, quando no mesmo ambiente, ou seja, a velocidade é ainda maior e com pouca coisa, em comparação com o meu site, que o tempo para baixar as coisas foi simplesmente o tempo do ping indo e voltando, obviamente, né? Em termos de comparação, né? Ou seja, a matemática não bate, porque a velocidade que o meu carregou com pouca coisa, ao multiplicar a quantidade de dados, se a gente fizer essa multiplicação em relação ao tempo que aquilo ali levou para carregar, não era para dar era para ser mais coisa do que o outro site, do que o site que a gente tinha testado, num tempo mais curto. É uma coisa que não tem lógica, basicamente. Então, isso está estranho. Como eu disse, a gente num ambiente não é comparável, inclusive aqui em casa. Então não é uma internet zona, não sei o que, pelo contrário, né? Nem é o cenário ideal o meu servidorzinho que eu tenho aqui em casa. E veja bem, ó, eu quero que você preste muita atenção no seguinte. Sabe qual que é a configuração do servidor aqui, do servidorzinho que eu rodo meu site? Eu quero que você chute. Chutou? Vamos lá. Intel Atom de 2010 e 2 GB de RAM. E cento e pouquinhos de armazenamento. Qual que é o sentido do meu site hospedado numa parada assim ridícula? E não é só um site, são vários, né? Vários serviços, várias coisas. Alguns inclusive mais pesadinhos que demandam um processamento maior. Qual que é o sentido desse, disso daí em comparação com o outro, que é um servidor potente com internet rápido no cenário ideal? Porque que tipo de matemática é essa? Percebe a discrepância? Tem alguma coisa errada. E sim, spoiler, tem mesmo. E aí é a questão, né? Nesse exemplo aí do site. Então, assim, óbvio, não é da nossa alçada consertar esse tipo de problema. Nosso trabalho é parte mais de infraestrutura e tal. Enfim, fazer ali assegurar as coisas. E não sei também o quanto sugiro que vocês melhorem tal coisa se é escutável, mas veja, é, a infraestrutura que a gente tem a oferecer é muitíssimo, é mais do que boa. Dizer que é boa é um eufemismo, né? Na verdade é uma ofensa. Pra dizer que é simplesmente boa. É muito boa, entendeu? É uma coisa assim realmente invejável.
Não é, como eu disse, não é um Google nem nada, mas é bem acima da média. E esse fenômeno ocorrer é estranho, muito esquisito. Mas aí, pois bem, né? Tem essa matemática esquisita. E aí vamos agora pro último exemplo, que eu falei que ia dar. Né? Só para vocês conseguirem ver, porque são só alguns exemplos. Eu ainda pensei em mais alguns, mas vou deixar para posteriormente, se couber. Né? Vamos lá. Enquanto alguns códigos, alguns programas de computador, isso aqui agora é eu falando como pessoa mesmo, nem no lado profissional da coisa. Eu tô simplesmente ficando meio descrente assim com a humanidade. Eu baixo qualquer coisa, seja baixar ou instalar, compilar qualquer coisa, não importa. Simplesmente está ficando cada vez mais pesado e não tem justificativa aparente. Né? Nesse exemplo daqui, né, eu falei, lembra que eu falei do navegador que estranhamente é, ele já está consumindo muito? Veja bem, ele consome muito ali do YouTube, porque o YouTube já é um negócio pesadão, como eu descrevi, mas até um site simples. Vou usar o exemplo da matemática lá do que eu citei. Veja bem, o meu site, eu analisando aqui, fazendo a matemática, bicho, ele, quando ele chega a pouquinhos kbytes, poucos, não chega tipo nem 10 eu acho, kbytes. E eu acessando ele tem aquela velocidade bem grande quando de acesso, considerando já o cenário não ideal, que é de fato o que eu tenho aqui no momento. Mas veja, de alguma maneira muito esquisita, esses. Eu vou dizer menos de 10 KB, porque como eu disse, eu não me lembro exatamente quanto é, mas é bem menos. Acho que não chega nem a 5 se brincar. Esses pouquinhos kbytes que são site, de alguma maneira, mágica na memória do meu computador, se tornam 50 mega. Supondo que sejam 5 kbytes. Né? Deixa eu ver aqui a matemática. 5 kbytes para mega. É 1000 vezes. Deixa eu confirmar aqui, pegar aquela calculadora só pra ver se eu não tô errando. Só pra ter certeza. Aqui é 50 megas são isso aqui. Vou ver aqui um segundinho. Uh, não, eu falei 1000 vezes. Não, não é 1000 vezes, não, são 10.000 vezes. 5 kbytes para o que se transforma. E veja, meu site não tem nada. Praticamente é texto e a parte visual que também é texto, querendo ou não, no fim do dia o que é transferido é texto, né? Mas milagrosamente esse site sempre está consumindo 50 MB. Qual que é o sentido de uma coisa dessa? E eu respondo, na verdade não tem. É realmente problema de código mal escrito do navegador. Alguém diz, qual navegador você usa? Você vai que você está usando algum ruim. Não, aí é que tá. Não, infelizmente não é problema do navegador. Qualquer navegador que você pega, já fiz benchmark em relação a esse tipo de coisa, não interessa qual navegador você esteja, isso acontece. Tem ali alguma discrepânciazinha, alguma coisa de alguns megas a mais ou a menos? Sim, tem, porque dependendo do navegador vai ser mais ou menos otimizado, mas aí é que tá, não foge disso. Né? Veja bem, há 20 anos não, 20 anos há muito tempo. Há aproximadamente 15 a 10 anos atrás. Você tem um computador que ele mal tinha memória. Por exemplo, um computador médio ali da época, assim, num período desse, 2 GB de RAM. E o pessoal acessava a internet sem problemas, sem qualquer tipo de problema. Né? Funcionava. E veja, não tinha esse tipo de problema. O que que aconteceu? Porque assim, a gente acessa a internet no navegador, né? Vai acessar o site. Tudo que é responsável ali, que está ali por trás das tecnologias que são responsáveis por isso, que é desde o processamento da requisição ao site, o seu recebimento, o seu render na tela, tudo isso é uma mesma coisa, que a mesma coisa que a gente tem atualmente é o que a gente tem antigamente, só que por algum motivo estranho
de alguma forma isso que a gente tinha antigamente ficou estranhamente pesado. E aí eu respondo, infelizmente, código mal feito. As pessoas não estão. O pessoal tá cagando e andando para o que tá fazendo, basicamente. E aí eu não me surpreendo com o pessoal que se assusta quando vem gente com coisa de vamos criar IA para ter emprego de programador. Ah, será que vai ter emprego? Meu amigo, eu digo, eu faço das palavras do Torvalds, nos Torvalds, as minhas. Finalmente, né? Porque não tem sentido isso daí. A IA é provável que nessa altura consiga gerar código melhor do que o cidadão que faz isso, né? E chega a ser até um paradoxo, porque ela gera um código melhor, mas ao mesmo tempo o cara piora o código porque está gerando com ela. Em alguns casos é isso que acontece, ou seja, é meio que uma solução que não, tem, que não é uma solução, né? A solução de Schrödinger é uma solução e não é ao mesmo tempo, né? É uma solução e um problema, simultaneamente, né? E aí, obviamente, a de solução real é o pessoal estudar, mas quem quer estudar, quem quer, né, sentar a bunda na cadeira e estudar? Eu digo isso não porque seja fácil, na verdade é difícil, é justamente por isso que a gente está nessa situação, porque é difícil. O pessoal não quer saber. E aí a gente vê essas abominações que a gente tá vendo. E veja bem, hardware antigo que eu estou usando de exemplo, coisa assim, extremamente primitiva, coisa assim que nem se compara, entende? Para termos de comparação, eu pergunto: 4 GB de RAM é pouco ou é muito? 8 GB de RAM é pouco ou é muito? E essa resposta, eu não vou mentir, é meio que pegadinha. Né? Essa pergunta, na verdade, é meio que pegadinha. Porque ela tem duas respostas. Tem a resposta real e tem a resposta hoje em dia. Né? E que, na verdade, hoje em dia é meio que não é exatamente uma resposta, mas ela é uma coisa que é o que eu estou esperando ouvir. Né? A resposta é que hoje em dia isso é pouco. E de fato, você tem um computador. Meu amigo, se você instalar o Windows 10, se você tiver 4 GB de RAM, você já não vai conseguir rodar aquilo ali direito. Tá entendendo? Você simplesmente não vai conseguir rodar o sistema sem nada. Imagine com coisa. Né? Isso 4 GB de RAM. 8, que é o caso da maioria, praticamente todo computador hoje é o mínimo, um computador fabricado, sei lá, dos últimos 4 anos pra cá, não tem menos que 8, né? Computador de verdade, tá? Não tô falando de positivo não, pelo amor de Deus. Vamos manter o nível da conversa aqui. É, Multilaser também. Então, a gente tem computadores em que o mínimo é 8 de RAM. Veja bem, isso é 4 vezes o tanto de RAM, fora as questões de velocidade e performance de tecnologia de comunicação entre RAM e o resto do computador, que evoluíram de 10, 15 anos para cá. 10, 15 anos pra cá a gente tinha 2 de RAM e já era assim, computador foda, entendeu? Era coisa assim, já sonho de consumo em alguns casos, porque alguns tinham 1, alguns tinham 512, né? Nossa, cara, que, como assim? Como é que rodava tudo? Como é que você acessava a internet? Como é que você rodava jogos nessas máquinas? Mas agora você não faz mais nada? O que tá acontecendo? É um mistério meio esquisito, né? Mas como eu disse, tem nome. Chama-se incompetência isso daí, né? Não de quem fabrica, porque quem fabrica tem uma competência e tanto. Assim, na verdade, dizer que tem competência que é um sujeito competente ali chega a ser um mínimo. Devia, assim, a pessoa que trabalha com isso, que é quem desenvolve esse tipo de coisa, meu amigo, é uma pessoa assim que vocês. É, assim, um cara que é de um gabarito que não é alto, é altíssimo. É uma pessoa muito bem qualificada, né? E aí, por alguma razão, as obras-primas, a, a arte moderna da tecnologia, que são essas coisas, varia desde memórias mais rápidas, armazenamento, processamento. Isso são obras de arte que a gente tem.
Antigamente já eram. Hoje em dia isso nem se, o que a gente tem nem se imaginava em alguns anos atrás. Porque é muito, mas muito potente o que a gente tem. E aí, essas obras de arte são, por algum motivo, razão ou circunstância, não dão conta de nada. Você tem que sempre estar ali pagando o computador mais caro, o celular mais caro porque não roda mais. Veja bem, eu tenho um celular aqui, na verdade dois dispositivos, tanto para uso diário, questão de experimentos, estudo, trabalho e tal, que são 2018. Eu não tenho um problema com esses dois. Será porque eu talvez não mantenha um sistema tão recente? Será que é porque eu opto por evitar alguns tipos de aplicações que eu instalo? Preferir coisas que são que tem algum crivo ali de qualidade, um controle de qualidade? Acho que não, deve ser, sei lá, deve ter algum truque aí por trás, né? Porque 4 de RAM, 64 de armazenamento, isso não dá pra nada. Vou usar de exemplo o celular que de todo o resto do pessoal aqui de casa. Não tem menos que 6 de RAM não, amigo. 128. O meu não tá nem em 50% de armazenamento consumido. Todos os outros, de 128, tá? E comprados já há alguns anos. Então hoje em dia já é o mínimo. Digamos assim, né? O mínimo entre aspas. Porque volta aquela pergunta. É pouco? Né? Os celulares com esse tanto de armazenamento estão já por aqui. Os celulares já estão travando de não de estarem tão lotados. Não estão conseguindo lidar com o próprio sistema de tão lotados que estão. O meu ele funciona feito água. Assim, fluido, 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 não tem problema. Né? Esses celulares provavelmente, assim, a menos que quebrem ou dê algum tipo de problema, alguma coisa assim, eu provavelmente vou ficar o resto da vida com eles. Percebe? Ah, mas você, será que vai mesmo? Não, eu tenho certeza que eu não vou. Por quê? Porque os aplicativos eles têm um prazo de validade. Por que será? Né? Você vê o WhatsApp, por exemplo. Não, o WhatsApp na verdade é um exemplo ruim, porque ele na verdade funciona bem nesse quesito. Mas alguns aplicativos aí que você encontra. Ah, você tem um celular com Android 10, a gente tá acho que no 14 ou 15. Não vai rodar não, amigo. Ele já requer que você esteja no Android mais recente. Não tem o que você faça, resumidamente. E eu pergunto, a mole tem cabimento uma coisa dessa? Por que não funciona? Por que que jogos, emuladores, coisa tão mais complicada funciona no mais antigo? Qual que é a treta? Tem algum tipo de pode pilim pim pim ali que jogaram que o negócio não vai cair o dedo se for programado para uma versão um pouquinho mais antiga? Ou será que é porque pô, a pessoa ali não tá afim de estudar, prefere usar um negócio lá, uma função que já escreve o código todinho para ele, já implementa as funções tudo, faz pizza, cozinha, lava a casa, tira a poeira e ainda toca música? Não sei. Na verdade eu sei, mas tô sendo irônico aqui, né? É assim que a banda tá tocando, né? O pessoal substituindo o estudo de algumas questões. Ah, eu quero aprender programação, né? Eu quero aprender programação, por onde eu começo? Deveria ser tão óbvio, mas não é. Você quer aprender programação? Ora, o que você vai programar? A porra de um computador. Quando é um computador, o celular é um computador, tá? Entenda-se. Você vai programar o quê? Um computador. Como é que você aprende a programar? Ora, você vai aprender. Porque o pessoal justamente se apegou a. Pô, eu quero aprender a programar. Aprender a programar igual aprender uma linguagem. Não. Programar essencialmente o que é programar? Você controlar o computador. Como é que você controla o computador? Tem sim a questão da linguagem que você vai usar. Só que a linguagem ela não faz nada sozinha. Você tem que saber.
E não é você saber escrever as palavras-chave da linguagem. Não, você tem que saber o que está acontecendo ali. Né? Você tem que saber o que o computador está fazendo para início de conversa. Veja bem, veja, quer ver um exemplo assim muito interessante a respeito disso? Veja deixa eu pensar aqui. Veja o Super Nintendo, né? Usar ele de exemplo. Você tem ali um console de 16 bits, tudo. Você joga, não trava, funciona fluido perfeitamente. Você joga um jogo complexo e tudo. Questão de armazenamento, quase nada. Acho que se chegar a 1 mega é muito, eu não tenho certeza do tamanho de uma imagem de um Super Mario World, por exemplo. É, sei lá, algum outro jogo, um Donkey Kong Country, alguma coisa assim. Talvez o Donkey Kong seja um pouquinho mais pesado porque ele tem umas questõezinhas a mais ali, mas é, pronto, mas vou usar o Donkey Kong, é melhor ainda. Rodar no console de 16 bits. Né? Aquilo ali tem uma simulação de 3D. Não sei se dá pra perceber. Se você já viu, se nunca viu, faça um favor assim mesmo. Na verdade, pare o áudio agora mesmo e vá. E tome vergonha na cara e vá atrás de saber pelo menos do que eu tô falando. O que é Donkey Kong Country. Né? Enfim, é, ali tem uma simulação 3D num console 16 bits. O console, veja bem, os processadores que temos hoje em dia são de 64. A gente tem. O que isso significa? Não vou entrar em muito detalhe para não dificultar, não deixar a discussão tão complexa, mas basicamente é o tanto de informação que algumas pequenas células de memória conseguem armazenar simultaneamente. Veja bem, ali são 16 bits. Né? A gente tem processadores assim, 64. Hoje em dia eu acho que não sei nem se existe mais processador 32, sendo bem sincero. Eu acredito. Que seja fabricado, no caso assim, para uso doméstico, né? Uma coisa assim. Para alguns usos muito específicos até tem e tem umas razões, mas uso geral, assim, até por razões de velocidade, né? São 16 bits que aquilo tem. E uma memória pouquíssima. Né? Assim como é pouco processamento, que aquilo ali tem, um clock extremamente baixo, ou seja, uma velocidade que eu não sei nem a quanto chega, deixa eu até pesquisar aqui por curiosidade a velocidade do Super Nintendo. Só por curiosidade para comparar aqui, para ilustrar ainda mais o que eu estou falando, né? Então, é, S10. Então, só para ilustrar bem aqui, vamos lá, vamos ver aqui o Super Nintendo, vamos lá. Aqui temos, inclusive uma wiki de desenvolvimento, olha só que legal. Nós temos aqui, a depender da situação que você vai estar usando o console, aproximadamente aqui, segundo a Wiki, deixa eu pegar o maior valor que tem, só para ficar legal. Esse aqui é um valor grande, esse aqui é um pouco maior. Deixa eu pegar o maior de todos, só para você ver o que eu quero dizer. Vamos ver aqui, né? Na Wiki. 44 MHz, ou seja, 44 milhões de coisas em um segundo. É coisa pra cacete. Então, é bastante coisa. Um processamento assim bem. É, pronto, tô até na verdade olhando aqui. O processador em si desse negócio na verdade é 3.8. 3.58, segundo a Wikipedia. No outro site tá 44. Vou considerar o 44 para ser um pouco mais generoso com o exemplo que eu vou dar, né? 44, não é 44, é bem menos, como eu falei, mas vamos lá. Vamos supor que seja 44 mesmo. Ele conseguia rodar o jogo, conseguia rodar a parada com emulação, conseguia rodar áudio, conseguia renderizar todas as imagens que você precisa ver em um segundo e ainda sobrava o tempo para rodar o jogo, para processar o que tem que ser feito, seus comandos, inclusive os botões que você aperta, tudo isso e ainda, enfim, tem a questão de armazenamento. Eu não sei quantos pixels a tela tem, não deve ser muito, né? O tamanho da imagem que um console desse tem, mas bom, considerando que
ele tem que trabalhar tudo sozinho, não tem exatamente uma. Ainda estamos falando de uma época que as coisas eram meio que tudo em um, né? A questão de vídeo, tudo até. Deixa eu ver se por acaso já existia uma placa de vídeo dedicada, só pra fim de ter certeza aqui, só pra justamente aumentar ainda mais a brincadeira, né? O exemplo. Então vamos lá aqui. Ao que tudo indica, deixa eu ver aqui. Aparentemente não tem realmente memória de vídeo dedicada exatamente a isso. De fato, simplesmente é todo feito no processador. Veja bem, o processador de tudo ainda tem que processar vídeo 3D. Então, eu até fui descendo aqui, eu usei o exemplo lá do Donkey Kong, eu vi aqui o Super, como é, o Star Fox tendo um pouquinho mais interessante o render da parada, né? Veja bem, tá lidando com coisas bem antigas, coisas bem primitivas, na verdade, coisas extremamente pouco potentes, né? Bom, tô vendo aqui, a parte gráfica mesmo que realmente consome um clock maior. Pois bem, e por que eu estou dizendo isso? Veja qual que é um núcleo do seu processador que você tem no seu computador, no seu celular. Um núcleo. 2 GHz, 2 bilhões de coisas que ele faz ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, 2 bilhões de coisas que ele faz em um segundo, né? Isso considerando um único núcleo. Vamos considerar que mais núcleos. Hoje em dia um processador assim, um mais chibata não vai ter menos ali que 8. Ou seja, você tem ali digamos assim, 2 GHz, ou seja, 2 bilhões de coisas sendo executadas em um segundo vezes 8. Ou seja, 16 bilhões de coisas por segundo. Óbvio, não tem como chegar a essa totalidade, porque tem algumas questões que podem depender entre si, e ele não vai conseguir atingir essa velocidade toda. Mas veja, bilhões de coisas por segundo. E o seu computador está sofrendo para rodar um joguinho? Por quê? Por que você precisa comprar uma puta numa placa de vídeo? Você precisa, sei lá. É, você não roda nem Minecraft direito no seu computador, né? Por que será? Né? E como eu disse, o exemplo do Super Nintendo já tinha uma questão de aceleração gráfica de 3D. Obviamente, artificial, tem todas as questões ali, os truques, mas funcionava perfeitamente. E se você pegar para rodar um emulador, o seu PC vai chorar para fazer isso. Obviamente, eu não vou ser desonesto e dizer, mas porque é culpa somente dos programas, não sei o que, não. Porque também tem o fator hardware dedicado a determinadas operações. Só que veja, esses hardwares eles são extremamente menos potentes dedicados sozinhos. O nosso hardware atual, ele, é, ele não só consegue fazer muito mais do que aquilo, em termos comparativos de poder de processamento, como até a forma que ele lida com aquilo ali é muito mais otimizada. E você não consegue rodar o jogo que você quer, o joguinho lá pesado. Por que, que o jogo. Por que, que o Mario, um Donkey Kong. Pronto, vou usar um exemplo assim que é um jogo que eu joguei que eu acho muito curioso. É um jogo assim absurdo. Desde pela questão gráfica, bonito, até a jogabilidade, o tanto de coisa que esse jogo tem, eu fiquei embatucado quando eu vi isso. É o The Legend of Zelda The Wind Waker. Salvo engano, a ROM desse negócio, quando o armazenamento isso aí consome, são 2 gigas. Ah, é muita coisa para antigamente. Antigamente, realmente. Agora, a minha surpresa é porque não é mais. Porque o mapa desta porra é do tamanho do mapa de um jogo de mundo aberto. Quiçá não é maior. Fora as questões de estruturas, questões de
de eventos que tem no jogo, a própria história da parada mesmo. É um jogo absurdo. E o gráfico, como eu disse, nem se fala. Gráfico 1080p, porque eu joguei já o remaster. Né? Esse é um jogo 2 gigas de armazenamento que isso consome. Armazenamento, tá? Não confunda com memória do computador, certo? Armazenamento. Simplesmente, quando esse é o tamanho do cenário, a complexidade que esse jogo tem, a qualidade desse negócio, 2 GB. Meu amigo, o jogo mais leve que eu baixei nos últimos anos foi o Watch Dogs 2. 20 gigas. E já assim. Hoje, antigamente eu achava meio esquisito, hoje em dia eu acho um milagre não ser maior. Porque justamente você pega até um CSGO aí, um GTA, um sei lá o que, 100 GB. Meu irmão, tipo assim, qual que é o sentido? Não sei, deixa eu até pegar aqui o GTA San Andreas só pra ter a fim de exemplo. Pra conseguir ilustrar bem o comparativo disso daí. Né? Já que é um jogo que foi muito jogado e ele rodava não só bem como funcionando e tudo perfeito, né? Assim, é tido por muitos como um ótimo jogo. Óbvio, o gráfico ele não é tão desenvolvido, um negócio assim, uau, quanto um. Como é que é o nome? Quanto um GTA V, realmente. Mas é que tá, ele já tinha assim uma capacidade com um hardware antigo da época. Pronto, tô vendo aqui 2.3 GB. Veja bem, o GTA San Andreas é um GTA, tem as infinitas possibilidades que você tem. A ROM, né? Bicho, qual que é o sentido? E é por isso que eu digo, eu tô ficando deprimido com esta porra. Porque ninguém mais sabe, sei lá, não sei o que acontece, mas não sabe. Tem alguma coisa muito errada, né? E aí assim, meio que já sento da resposta, porque a pessoa não sabe, é incompetência mesmo, a pessoa não sabe. Se você pergunta para um programador, às vezes até um sujeito assim, de uma competência supostamente mais elevada, um engenheiro de isso, de aquilo, você faz uma pergunta às vezes simples, ele não sabe responder. Eu já vi isso acontecendo. Você perguntar, por exemplo, é, fazer uma operação bit a bit, né? Mas a pessoa não sabe nem que isso existia. Toda linguagem eu acho que suporta, não sei se tem alguma. Quer dizer, eu sei que tem linguagem que não suporta, mas eu acho que a esmagadora maioria suporta operações bit a bit, né? Então é uma coisa que a pessoa não conhece, a pessoa não sabe. Aquilo ali não sabe por que assim, porque não sabe nada. Né? A pessoa, sei lá, qual que é o resultado do end, da operação bit a bit end de um valor com ele próprio. Né? Ou então end com zero, outro exemplo. Né? A pessoa não vai saber responder. Simples assim, a pessoa não sabe responder. Isso é uma coisa fundamental. É literalmente o princípio de funcionamento do computador é esse, meu amigo. Você não sabe responder, é o que eu vejo, infelizmente. Né? E aí, óbvio, há coisas que às vezes são mais ou menos admissíveis, depende do contexto, depende até da área mesmo que a pessoa atua. Mas assim, em linhas gerais, esse é o problema. Em linhas gerais tá foda mesmo, sabe? Não, alguma coisa tá muito errada. Então, assim, eu fico triste, eu fico genuinamente triste vendo esse tipo de coisa, porque eu não sei onde a gente vai parar. Especialmente com algumas modas da galera não saber mais o que tá fazendo, às vezes delegar pra inteligência artificial, como eu falei, nem saber o que tá fazendo. Né? O pessoal só copia, cola e já era, e quando muito tenta adaptar uma coisinha ou outra. Eu já vi pilantra e dizendo, não, se você não usa, você está atrasado, você não sei o que, você tem um profissional de menor valor do que um que
do que um que costuma usar no seu workflow, meu amigo, aí é que tá. Não existe nada que a inteligência artificial faça que já não exista. Em outras palavras, se ela fizer certo, por acaso, é porque já existe. Você pesquisando, você encontra. Você não tem nem o trabalho de esperar ela carregar o prompt e às vezes você ainda tem que ajustar dizendo, não, você fez errado, ajeite. Né? Porque já existe. Quando existe, muito bem, boa sorte pra você. Mas quando você começa a complicar um pouquinho o problema, ela não dá mais conta. E assim, pra o sujeito que não sabe nada, ferrou. Ele não vai conseguir trabalhar com aquilo, né? Quando for um projeto sério de verdade, o mundo que ele conhecia vai à ruína, porque ele não vai conseguir fazer nada. Em termos comparativos, o sujeito que pelo menos ali tem um mínimo de competência técnica, um mínimo de vergonha na cara, para ser um pouco mais incisivo, ele até vai conseguir fazer, mais o tanto de adaptação que ele vai fazer. Ele não tem como gerar um prompt que já tenha várias coisas. Isso para não falar que aquelas notícias de que esse tipo de coisa assim mais está atrapalhando do que ajudando. Quer ver um exemplo? Uma notícia saiu um dia desse, infelizmente eu não sei se eu vou encontrar o link para colocar aqui, se eu encontrar eu boto. Que salvo engano era o pessoal do Google que tava dizendo que basicamente aquelas ferramentas assim de IA para tipo o GitHub Copilot, essas coisas assim, ferramenta que meio que vai ajudando a completar as coisas. Aquela porra tava mais atrapalhando do que ajudando, porque ele não sabia exatamente o que fazer, porque eram coisas muito específicas, não é coisa que já existe, que ele foi treinar, não, ali é coisa de verdade mesmo, tá entendendo? Coisa ali séria, coisa que é complicado, não é? Ora, se fosse pra simplesmente um imbecil chegar e pegar a inteligência artificial e se tornar um programador por isso, ah, eu sou um programador porque e eu mais escrevo prompt do que código. Não, meu amigo, você não é um programador. Na verdade, chega a ser, eu diria, um desrespeito ao sujeito que se matou ali de estudar, teve que ralar pra cacete pra se formar como engenheiro. Porque engenharia não é uma coisa assim que é pra qualquer pessoa. Programação não é pra qualquer pessoa. Essa é a parada, não é pra qualquer pessoa, mas infelizmente essa democratização muito doida, infelizmente tem feito isso. Alguns aqui que tenham escutado aquele áudio que eu fiz há algum tempo atrás sobre Linux, desincentivar as pessoas a usarem Linux, aquilo se reforça nesse momento. Por quê? Porque, ora, meu amigo, você está querendo lidar com um negócio que você não está afim de saber um básico que seja para resolver teu problema. Fique no Windows, você vai ter só dor de cabeça, você não vai conseguir fazer melhor suas coisas e de quebra ainda vai xingar o negócio, vai dizer que é uma porcaria que não presta. Não, meu amigo. E mais do que isso, a galera que quer tentar agregar, a galera, estão tornando o Linux mais acessível. Não façam isso. Em vez de tornar o Linux mais acessível, tornem ele mais leve. Olha o tanto de problema. Eu rodo o Linux aqui e veja bem, eu não uso qualquer distro, eu uso o Gentoo. O que é o Gentoo? É uma distribuição Linux que você vai compilando a coisa na mão, basicamente. Ainda não é o nível mais extremo que a pessoa pode chegar em relação a Linux, porque ainda tem um nível depois desse. Mas em linhas gerais é perfeito, porque eu consigo ter controle do grau de otimização que eu vou ter, ou seja, fazer um uso o mais otimizado possível dos programas que eu compilo. Ou seja, eu tenho, por exemplo, o navegador, por exemplo, eu posso otimizar ele para que ele fique mais rápido, ele fique menos consumindo menos processamento, menos poder de processamento ele requer. Só que também esse tipo de otimização não faz mágica. Quer dizer, faz mágica, mas é, não faz milagre. Certo? Faz mágica, mas não faz milagre. E o que seria fazer milagre? Seria conseguir do além fazer com que um código que é mal feito por padrão ele consiga ser otimizado.
Não tem no mundo que faça um código mal feito ser otimizado. Código bem feito não só consegue ser otimizado, como é recomendável que você justamente faça esse tipo de coisa que eu faço aqui com o meu sistema. E aí, em vez do pessoal investir com, vamos deixar o sistema mais intuitivo, mas não sei o que, meu irmão. Pelo, pelo amor de Deus, bicho, o negócio surgiu pra ser leve. Hoje em dia o Linux está pesado. Hoje em dia a miséria de um Linux está pesado. Isso porque, mais uma vez, eu estou usando sistema leve. O pessoal tem optado por soluções mais leves, até para servidor, para uso até diário, né? O pessoal que tem mais tempo para trabalhar esse tipo de otimização. Mas até a coisa mais leve já está pesada. Não é essa a proposta do sistema. O sistema não foi feito para isso, foi feito de leveza. Isso é uma coisa simples. Mas não, tá pesado, tá muito pesado. E isso o uso cotidiano. Imagine eu que compilo as coisas. Um tempo atrás eu compilava. Compilava é você. Eu já esquecendo, né? Compilar é você pegar um código e transformar ele em algo que o computador entenda. É parecido com com o interpretador, né? Com o processo de interpretar um código, mas em vez de você depender de um programa que vai. Toda vez que você rodar o programa você ter que chamar ele, é o próprio computador que vai executar quando você compila. É tipo o hardware mesmo, certo? Não é um programa que faz essa intermediação. Então, tinha programa que eu compilava há pouco tempo atrás, menos de ano atrás, levava meia hora para compilar. Programa pesado, programa robusto, programa cabuloso. Programa assim que você não é qualquer um que olha aquele programa e vai conseguir entender, vai conseguir ser um contribuidor. Não. E pouco tempo depois, não leva menos que 2 horas, bicho. Eu não sei o que tá acontecendo. É justamente, vamos deixar mais acessível. Meu amigo, foca em deixar as coisas mais leves, consumindo menos processamento, porque algumas coisas não têm justificativa. Como eu falei, de acessar a internet, por exemplo, existem projetos, por exemplo, de navegador, que eles são literalmente o Firefox de alguns até de 20 anos atrás, simplesmente que se mantiveram do jeito que são. Obviamente adaptando uma coisa em outra para funcionar nos computadores modernos, mas é o hardware de 20 anos atrás. Acabei de ouvir uma coisinha e me lembrei. É. Mistério, por alguma razão esquisita, às vezes quando eu tô aqui no meu computador, tem um computador aqui do lado da minha irmã, usando o Windows. E não só o da minha irmã, na verdade, de todo mundo eu vejo isso acontecer, menos o meu, por que será? É, sei lá, deve ser alguma praga. É, que repentinamente o computador tá parado, tá desligado, não tem nada aberto, só tá ligado. Do nada o computador. O processador começa. Tá, tá sendo usado. Por quê? Pelo que, na verdade? Por que e pelo que? Não tem nada aberto, além do sistema operacional. O que está acontecendo? Meu amigo, o computador está parado e ele começa a construir um processamento que precisa ligar a ventoinha para resfriar. Veja bem, para ligar a ventoinha para resfriar. O processador não está fazendo nada, ou seja, não está esquentando. Logo, ele não precisaria, em tese, de uma resfriação ativa ali, de ativar o turbo, digamos assim, da ventoinha. Ele fazendo nada faz isso, sozinho. Então, assim, alguma coisa tá meio estranha. Quando esse computador, todo mundo que eu já vi, que usa o Windows, tá ocorrendo esse fenômeno nos últimos dias. Não sei porquê. Então, sei lá, cabe a você que tá ouvindo isso aqui, sei lá, teorizar se quiser, né? Abrir uma discussão, alguma coisa, mas. Enfim, brincadeira, eu sei, mas não vou repetir, bater nessa tecla porque cansa. Mas justamente, ora, o pessoal do Linux, voltando, ah, ignorar justamente o estado da arte, evoluir o estado da arte negativo, vamos ficar enchendo de firulinha, deixar a interfazinha mais coisinha, né? Porque a pessoa que vai usar não pode aprender onde é que fica as coisas, né? A pessoa, precisa que fique igualzinho a como era o outro sistema, eu preciso que fique igualzinho ao Mac, eu preciso que fique igualzinho no seu campus da animaçãozinha.
Porque senão eu não uso o computador se não tiver animaçãozinha, né? Animaçãozinha essa que, bom, é renderizado, tem que ser renderizado em algum computador, né? Em algum dispositivo gráfico. E especialmente o pessoal dos games, né? Ah, eu quero uma tela 4K. O cara tá usando um monitor de, sei lá, 19 polegadas 4K. Amigo, você não vê nem a diferença dos pixels, bicho. Você não vê direito com 1080p, imagine com 4K. Agora, essa qualidade de render tem que passar por alguma coisa, né? Ele não vai conseguir renderizar esse 4K sozinho. Ele vai precisar de que esses inúmeros bits, essa cadeia de bits vamos usar o exemplo aqui de 1080p. Vamos abrir a calculadora aqui de novo. Vamos lá, 1920 por 1080 pixels. Vamos ver aqui quantos pixels dá. 1080p, tá? Não é 4K. 2 milhões de pixels. Esses 2 milhões de pixels eu estou visualizando aqui na minha tela. Eu sequer percebo a atualização. Monitor de 60 Hz, tá? Então, ora, o sujeito, eu preciso, além do monitor de 4K, não pode ser 60 Hz, tem que ser 140 Hz, ou seja, multiplica esses 2 milhões de imagens, por exemplo, do 1080p. Vamos usar 1080p só para continuar o exemplo. E vamos multiplicar, veja bem, isso aí, uma repetição disso, são 60 por segundo. Um monitor assim mais bostinha, vamos lá. São 2 bilhões de. É, como é que fala? 2 bilhões não, 2 milhões de pixels que estão sendo desenhados. E aí, peraí que a calculadora aqui falhou, deixa eu abrir de novo. Um segundo. Vamos lá. 1920 por 1080. 60 vezes em um segundo dá aproximadamente, vamos ver aqui, dá 100, dá 100, 100, 124 milhões de imagens por segundo. De imagem não, de atualizações de pixels atualizados, basicamente. Ou seja, são 100 milhões de coisas que têm que ser mexidas em um segundo, certo? Em um segundo. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que multiplicar aqui 144 Hz, né? Que o pessoal gosta. Vamos ver aqui. Isso aqui. Praticamente 300 milhões de coisas, meu amigo. Agora imagine 4K. Não vou nem procurar aqui porque eu não me lembro qual é a resolução do 4K, quantos pixels tem. E o cara quer isso, e não só isso, não é só no uso do sistema operacional, no jogo. E ainda quer Ray Tracing, ainda quer as coisas, né? E veja, jogos antigos eles já têm algumas capacidades dessas. Mas por que será que os antigos eles conseguem performar melhor do que os atuais? Consomem menos armazenamento. Pode ser por muitas coisas, né? Vai ver o hardware que a gente tem atualmente é pior, né? Mas por alguma razão, o que a gente tinha há não muito tempo atrás, os primeiros consoles, assim, o salto que deu de um Atari para um PlayStation 2 em termos assim de anos passados, foram, foram uma quantidade de anos que. PlayStation 2 não, vamos usar o PlayStation 1 só para ser mais generoso aqui, né? Uma série de anos, mas foi um salto gigantesco, drástico. E aí, por exemplo, do PlayStation 1, por exemplo, para cá, o que, é que a gente tem de grande diferença? Monitor 4K, 144 atualizações por segundo. Tem que ter um Ray Tracing também, né? Não pode faltar. E aí, é isso aí, né? É, tem essa questão do usuário, né? Que exige algumas questões, mas poxa vida, consigo rodar exatamente
emular um jogo de antigamente com essas mesmas configurações. Espera aí, o que que tá acontecendo? Você tá rodando mesmo 4K, 144 frames, não sei o que, com Ray Tracing ali de um mod que alguém fez, mas não tá consumindo nem 1% do, do que o joguinho de hoje em dia consome. Bom, é um mistério, né? Fica esse mistério no ar. E isso é uma infelicidade, porque eu não sei onde a gente vai parar. Porque cada vez mais o pessoal não sabe o que exatamente está fazendo. Como disse, tem a velha discussão de usar a inteligência artificial para estudar, não sei o que, a questão do pessoal programar, querer aprender programação, porque dá dinheiro. Sim, realmente, dá dinheiro. Se você for competente. Eu quero dinheiro sem trabalhar. Ah, meu amigo, aí fica difícil, né? Se você for, sei lá, um sujeito assim que seu trabalho é mais voltado ao mundo das ideias, uma coisa assim que demande mais esforço criativo do que braçal de alguma forma, ou que demande um conhecimento muito específico sobre algo, beleza. Existem alguns exemplares assim por aí, eu não vou citar algum exemplo específico para porque não vem ao caso, que alguns são até polêmicos, mas você consegue ficar tranquilo se você fazer por onde, né? Óbvio, não vou aqui também meter aquele louco de tudo que acontece de errado na sua vida é culpa sua, é falta do seu esforço, não, porque não é assim que funciona, mas é, é, tem algumas coisas que, assim, o cara não tá fazendo nem o mínimo, nem o mínimo, nem o básico. Imagine o cara não ter nem o básico e querer esperar que a sorte que já não é para todos atue sobre ele, né? Aí isso aí tá muito doido. Não tem sentido isso. Então assim, más práticas, coisas ruins, o pessoal querendo substituir tudo, achando que, ai, que não sei o que, não tem problema. Pô, eu quero que tal coisa funcione, né? Pronto, exemplo da pandemia, eu quero que o código esteja melhor, vou investir em pagar mais programadores. Beleza, você está pagando um monte de gente meia boca. Por que não pagar um pouquinho, pagar menos, quer dizer, gastar menos com o que você está gastando, porém pagando melhor a um indivíduo bem competente, bem qualificado, e que esse indivíduo ele vale por 50. Vai fazer um negócio além de bem feito, vai poupar dinheiro e dor de cabeça posteriormente. Não vai, como é, vai entregar uma coisa que presta, né? E não estou falando também de, vamos retornar ao tempo que tudo era escrito de um jeito assim muito meticuloso, não sei o que, não, mas assim, pelo menos um básico o pessoal não tem. Então, como eu disse, infelizmente quem sai perdendo é todo mundo, na verdade, né? Mas em prol da preguiça, em prol da incompetência, em prol de passar a mão na cabeça das pessoas assim que, não, que não sei o que, não. Você não precisa ser bom no que você está fazendo. Imagine o cara que faz o programa, que escreveu o código que roda numa máquina de fazer cirurgia, né? Aquelas telecirurgias, sei lá. E o cara e a cirurgia dá errado porque o programa não foi bem feito. Eu fico imaginando se o cara olhasse e dissesse, poxa, mas eu não sabia, como é que eu ia saber, que não sei o que. Ah, meu irmão. Matar, na hora que matar alguém, aí vão começar a sentir. Ou não, né? Porque o pessoal ainda assim não vai estar nem aí. Vão fazer o quê? Vão dizer, não, isso aí tá ruim, vamos então contratar mais cinco. Aí os cinco do mesmo jeito não vai mudar nada. Né? Tem que ser alguém com nível mais. é, de um gabarito um pouco melhor, né? Um pouquinho melhor é, nesse sentido. Né? Uma pessoa de competência, de vergonha na cara. Né? Então, não tem muito o que dizer sobre isso, né? Mas como um site não vai matar alguém, talvez se o site sair do ar por falha de um programador, né? Que aí é onde entra a segurança da informação, que eu faço. Considerando que tenha muito sujeito incompetente, é, há uma tendência a ter coisas com mais problemas.
Ah, mas eu vou usar a linguagem segura. Ah, vá nessa. Realmente, você resolve problemas usando uma linguagem segura, realmente. É, os problemas de vulnerabilidade você consegue resolver dessa forma, né? Ah, mas usa a linguagem não sei o que. Beleza. Na hora que dá algum problema, eu acho que um incidente de segurança, né? Um processo ali movido por, digamos que 1% dos clientes, mais aplicado a LGPD, mais uma porrada de questão de danos morais e mais os advogados você vai ter que pagar, eu acho que é um pouquinho mais caro do que pagar alguém ali que tem uma competência. Mas fazer o que, né? O pessoal prefere. Bom para quem tiver envolvido nesse meio, né? Assim, longe de mim reclamar, afinal de contas eu sou o sujeito da segurança da informação, então longe de mim é, reclamar que há coisas que não estão bem feitas, afinal de contas facilita o meu trabalho, né? Mas o que eu quero dizer é que eu como pessoa, assim, fora do meu ofício, eu dependo, todo mundo depende de essas coisas, de ter um uso de alguma coisa assim, né? Então, pra fechar, é lamentável. A gente tem um hardware, bicho, 8 de RAM. Se você voltasse para algum tempo atrás, isso daí era uma RAM absurda. Quando eu adquiri meu computador, meu primeiro computador, há cerca de 10 anos atrás, meu amigo, a gente não botou 8, a gente botou 16 ali. Não era qualquer um que tinha 16 não, bicho. Hoje em dia é a configuração recomendada. Se tiver 8 é o mínimo, você já não consegue fazer mais nada, sabe? Aí tem a Porsche 16 ali, não tinha. Era difícil encontrar um computador com um fuderoso desse. Assim, modéstia à parte tudo, porque assim o bichinho era bom. E hoje em dia eu acho que mesmo sendo um hardware de 10 anos atrás, eu acho que continua dando um couro numa série de coisas. Por quê? Porque é coisa bem feita, né? Teve um notebook que um amigo meu encontrou esses dias, meu amigo. Não me lembro se era um Celeron ou se era um Paint. Era um processador bem chibata, assim, não sei que época aí primitiva da Intel. 1 GB de RAM. Sabe quanto é que o Windows 7 com Aero, ou seja, Aero é aquela paradinha lá que as coisas ficam transparentes, que é uma coisa mais pesada, não é computador, qualquer computador que suporta. Sabe quanto de RAM aquela coisa tá consumindo? Sistema ali? 512 MB. O Windows 7 com Aero, uma porrada de coisa instalada, rodando 512, metade da RAM disponível, basicamente. Para o pouquinho de RAM que aquilo tem realmente é muito, mas veja bem, o Windows 7, um sistema já potente, um sistema maduro, um sistema bom, só foi descontinuado, né? Infelizmente, só não, porque o fato de ser descontinuado obriga as pessoas a migrarem, mas veja bem, tecnologia top, coisa assim que requer processamento ali a todo momento. O Windows 10 é aquela interface flat, aquela coisinha assim. Meu amigo, ela não tem nada direito assim do que o site tem em relação a essas questões gráficas. E ele sozinho, fazendo porra nenhuma. É, como eu disse, 4 GB de RAM para se manter ligado. Ligado. E do nada, repentinamente, faz tem esses mal assombro aí dele simplesmente começar o computador ali, pronto. Baixou o capiroto aqui, pra vir me pegar, né? O, com o perdão do trocado, tá vindo o Demon aqui, saindo do computador pra vir me pegar. Perdão pra quem for mais técnico e teve que lidar com essa piadoca, né? Mas enfim, só pra tentar descontrair, porque como eu falei, é uma coisa deprimente ver isso daí. Hardware é bom, meu amigo, 2 GB de RAM. Não se compara com o que se tinha antigamente. É que tá, antigamente já era possível fazer milagres, já era possível fazer coisas assim que. Coisas absurdas. Hoje em dia a gente mal consegue fazer o mínimo. Em uma das disciplinas que eu estou pagando na faculdade agora, de ferramentas CAD, é preferencial que a gente use o AutoCAD. Meu amigo, o AutoCAD 2022, eu não me atrevo a instalar um mais recente. A gente usa o 2022 e eu não me atrevo porque ele sozinho se mata toda hora. Você não consegue fazer uma linha na desgraça do AutoCAD direito que ele morre, ele trava.
Simplesmente, qual que é a dificuldade de fazer uma linha, meu amigo? O AutoCAD existe desde que o mundo é mundo, pelo menos aí mais de uns 20 anos esse negócio existe e faz a mesma coisa que faz hoje. Qual que é a diferença? Tá mais bonitinho, né? Ele tá mais bonitinho hoje em dia. Mas continua fazendo a mesma coisa. Continua exportando os mesmos desenhos, continua fazendo a mesma coisa, mas por algum motivo, razão ou circunstância, o de hoje em dia fazendo a mesma coisa, provavelmente provavelmente não, né? É estranho só simplesmente o fato de ele estar mais bonitinho fazer com que ele fique se matando porque não consegue rodar no computador. E não é computador chibata, é computador bom, com placa de vídeo assim potente. O computador antigamente não tinha nem placa de vídeo, meu amigo, direito. Era o processador e olha lá, se você tinha uma placa de vídeo ali a mais peba possível, você já era assim, já não era nem processador. Você não tinha um computador, você tinha uma máquina, um computador da NASA, tá entendendo? Então assim, é um desgosto grande que infelizmente tenho que lidar. As coisas estão ficando cada vez mais pesadas e eu, sinceramente, a vontade que dá é não de largar tudo pro alto e viver na mata, mas de, sei lá, ver se por acaso é possível ressuscitar ou até realmente começar a reescrever do zero algumas coisas. Reinventar a roda mesmo, tá entendendo? Não reinventar a roda, mas reimplementar a roda do zero. Justamente para evitar esse tipo de coisa, porque algumas coisas não são justificáveis de forma alguma, né? Inclusive, pensando nisso, que é mais hora menos hora, é um projeto que eu dei início esses últimos tempos, ainda não tenho previsão para isso. É um curso de programação. Veja bem, de programação. Não estou aqui, eu vou te ensinar uma linguagenzinha. Obviamente a linguagem você tem que saber, porque você não programa sem a linguagem. Mas a linguagem é o de menos, né? Essa é a grande parada. Um pouco importa a linguagem. Você, se quiser, pode acompanhar qualquer linguagem. Não qualquer, né? Porque tem algumas questões ali que eu vou abordar que vão ser mais específicas. Mas, é, assim, em linhas gerais, qualquer linguagem, você tendo entendido a parada, você vai conseguir absorver. Entendeu? Você vai conseguir ser uma pessoa assim de uma competência maior, né? Mas uma vez, não é porque eu sou um programador, um não sei o que, um cara exemplar. Não, nem programador eu sou. Agora, eu tenho que programar porque eu sou da segurança de informação. Eu tenho que ser competente nisso daí porque é justamente o que eu analiso. O meu trabalho, de certa forma, é encontrar problema no que os outros fizeram, né? No erro dos outros. De certa forma, é meio que isso, né? E se tem algum problema, se eu puder corrigir, eu tenho que corrigir, ou se não for da minha alçada, eu sugerir a correção, né? Mas fica difícil quando as coisas não são nem só problema de, 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 de segurança, às vezes são problemas até arquiteturais mesmo. Então é triste, mais uma vez, o curso vai sair, né, provavelmente nesse próximo ano. Não tenho previsão ainda, quando acontecer eu aviso e tal. E pra quem quiser, provavelmente eu, sei lá, vejo algum desconto, alguma coisa que o pessoal da Harmonia e tal. Mas justamente, pô, assim, não garante emprego de ninguém, mas para quem quiser aprender programação, seja por tentar alguma carreira ou até só por hobby mesmo, a pessoa ser uma pessoa competente, não ser esses vermes que a gente tem, tipo, é uma coisa assim absurda, é sanguessuga mesmo, fica sugando dinheiro assim, tomar o lugar de alguém que é competente e não faz nada, e pelo contrário, só piora a vida dos outros, atrapalha no dia que alguém precisar consertar algo, por culpa desse cidadão que eu honestamente tenho dúvida se é de bem ou se é de mal, não vai conseguir fazer a devida coisa. Às vezes vai piorar a situação, porque não tem como fazer a coisa direito, né? Então é isso, meus caros. Perdão o tamanho desse áudio. Espero que tenha sido proveitoso. Vou encerrar logo porque senão o Telegram não vai enviar. Mas é isso, eu espero ter sido claro, espero ter conscientizado vocês a respeito da situação infeliz que estamos. Se você é um programador, espero que você leve em consideração isso para você não ser desse jeito, você se ajeitar, tomar vergonha na cara e fazer e ajudar a tornar o mundo um lugar menos pior, porque o que a gente está vendo é só a gente tornando o mundo um lugar cada vez pior em relação a esse tipo de coisa, ok? Então é isso, uma ótima noite, porque eu estou enviando isso aqui agora de madrugada. Fiquem bem, fiquem com Deus, até um próximo áudio, que o próximo vai ser lá do de hacking, também bem interessante em relação a questões que são até um pouco semelhantes a isso daqui, beleza?
Então é isso, fiquem bem, fiquem com Deus, até um próximo áudio. E programa em direito, tá? Por favor.